Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre miastenia gravis. Essa doença é uma doença muito importante para a prática de vocês. Ela é a doença da junção neuromuscular mais comum do mundo, então hoje vocês vão aprender todos os detalhes mais importantes sobre ela. Vamos para o vídeo. Bom, então qual seria a fisiopatologia e a definição dessa doença? A miastenia gravis é uma doença autoimune. Então o paciente ele vai produzir anticorpos que vão agredir uma região muito específica do corpo chamada junção neuromuscular. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês entenderem melhor como funciona. Os nossos nervos, eles se comunicam com os nossos músculos nessa região, que é chamada junção neuromuscular, onde você tem os nervos de um lado, que é a região pré-sináptica, onde eles vão produzir e liberar substâncias nessa região neuromuscular para agir no músculo, ou seja, nos receptores pós-sinápticos que se encontram no músculo para estimular a contração muscular. Então essa doença, os autoanticorpos, eles atacam os receptores pós-sinápticos, ou seja, os receptores que se localizam na musculatura. E eles impedem a ação de certas substâncias nesses receptores para estimular a contração muscular. Os receptores que são agredidos são os receptores da acetilcolina. E a acetilcolina é um neurotransmissor que estimula a contração muscular. Então, se você tem um impedimento da ação da acetilcolina, você vai ter menos acetilcolina agindo nos receptores pós-sinápticos no músculo. Consequentemente, você vai levar um quadro de fraqueza muscular. Então, o quadro clínico da doença vai ser um quadro clínico que predomina fraqueza muscular. Mas essa fraqueza ela tem uma característica muito interessante. Os nossos receptores pós-sinápticos na região ali do músculo, eles vão estar saturados pelos anticorpos, mas alguns deles vão estar viáveis para a ação da acetilcolina. Então, o seu paciente ele tem força, só que é uma força muscular prejudicada. E ele tem uma característica muito interessante, que ele acorda, geralmente na fase inicial da doença, ele não tem sintoma nenhum. E aí, conforme ele vai usando o músculo ao longo do dia, ele vai saturando os poucos receptores de acetilcolina que sobraram. Então, ele vai desenvolvendo uma fraqueza muscular que piora ao longo do dia. A gente chama isso de fenômeno da fatigabilidade. Então é meio que ele vai fadigando o músculo ao longo do dia. O músculo ele vai ficando fraco quanto mais você usa. Isso é uma característica extremamente típica de miastenia gravis. Como miastenia gravis é uma doença na qual você tem um comprometimento da região pós-sináptica, ou seja, só nos receptores musculares, você não tem sintoma neurológico. Então, sensibilidade e reflexo no seu paciente estarão preservados. Se você pega um paciente com alteração de sensibilidade e reflexo, pensar em outra doença ou pensar na associação de outra doença. Miastenia por si só não justifica isso. E a miastenia gravis ela tem duas grandes formas de apresentação. A forma ocular pura e a forma generalizada. A ocular pura ela é mais rara e geralmente o paciente tem sintomas oculares apenas. Ele tem ptose palpebral e ele tem alguma oftalmoplegia ou paresia. Então ele tem prejuízo da motricidade ocular e ele tem essa ptose palpebral. Esse tipo ele é um tipo menos frequente. O mais frequente é a miastenia gravis generalizada, que é quando você tem um acometimento difuso da musculatura do seu paciente. A grande maioria dos pacientes com miastenia generalizada, ele vai ter também acometimento ocular. Então, ptose palpebral e oftalmopatia é extremamente típico de miastenia gravis. Outros sintomas muito típicos é um acometimento mais da musculatura proximal. Então, geralmente, o seu paciente começa a perder a força de musculaturas mais proximais, musculaturas maiores. Então, vai perder força de cintura escapular, vai ser aquele paciente que tem dificuldade de pegar um livro na estante, vai perder força da musculatura do quadril, cintura pélvica. Então, aquele paciente tem uma dificuldade de agachar, de subir escada. Geralmente, miastenia gravis começa assim. É raro você ter acometimento inicialmente da musculatura distal. Com o evoluir da doença, você pode ter esse acometimento, mas no início é muito raro.
E também tem uma pequena parcela dos pacientes, cerca aí de 15%, que desenvolve um acometimento bulbar. Então esse paciente pode evoluir com disfagia, geralmente aquela disfagia de transferência, que ele tem dificuldade de transferir o alimento para o esôfago, então o sintoma mais comum dele vai ser engasgos frequentes, e disartria. O paciente pode ter dificuldade na fala. Tá? Então pegou um quadro clínico assim, é extremamente sugestivo de miastenia graves. Com o evoluir da doença, você pode ter comprometimento de musculatura respiratória. E aí sim se torna um paciente com maior gravidade. Você começa a ter quadros de insuficiência respiratória, pneumonia recorrente porque o drive respiratório do seu paciente não é muito eficaz. Então, numa doença mais avançada, você pode ter esse acometimento. E agora, como é que a gente vai fechar o diagnóstico do nosso paciente? O diagnóstico ele é baseado em 3 características importantes. É a questão do quadro clínico do nosso paciente. Então, se o paciente tem um quadro clínico compatível com o que eu descrevi anteriormente, ele já é um paciente suspeito para miastenia grave. O outro é a dosagem dos anticorpos. Como eu falei anteriormente, essa é uma doença autoimune. Toda doença autoimune tem os seus autoanticorpos. Quais são os anticorpos da miastenia grave? O principal deles, disparado na frente, mais de 80% dos casos, é o antirreceptor de acetilcolina. Então você sempre vai dosar esse anticorpo. Outros menos frequentes, mas que é importante você saber que existe, é o antitirosinoquinase específica do músculo, que é o anti-MuSC. Esse está presente em torno aí de 5 a 10% dos casos. E o menos frequente é o anti-LRP4. Esse está presente em menos de 5% dos casos. Esse anticorpo ele é mais raro. Então, assim, o que vocês não podem esquecer de jeito nenhum é o antirreceptor de acetilcolina, que é o principal e é o que geralmente desencadeia todo esse quadro clínico do seu paciente. Então, você dosa esses anticorpos. E, por último, a eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia ela vai mostrar uma alteração muito interessante. O seu paciente ele vai ter uma diminuição do potencial de ação muscular quanto mais você estimula a musculatura dele. Então, na eletroneuromiografia, isso vai dar um padrão que é chamado de padrão decremental. Você vai decaindo o potencial de ação muscular do seu paciente. Esse padrão é extremamente sugestivo de miastenia graves. Então, assim, pegou um pouco de cada um desses 3, você já fecha o diagnóstico de miastenia graves. Aqui tem um detalhe que vale a pena ser lembrado. Existem pacientes com miastenia graves que não têm nenhum anticorpo positivo. É extremamente raro, menos de 5% dos casos, mas esse tipo de paciente é chamado de miastenia graves soronegativa. Então você tem um quadro clínico, uma eletroneuromiografia super específicos assim, e sugestivos, mas você não tem nenhum anticorpo positivo. Não é muito comum, mas vale a pena lembrar. E uma outra curiosidade muito importante para a prática é que a miastenia graves ela é muito associada às doenças do timo, aos tumores do timo. Tanto o timoma, que é um tumor maligno, quanto uma hiperplasia benigna do timo. Então, todo paciente com miastenia graves deve se investigar o timo. No mínimo, uma tomografia de tórax você tem que pedir para esse paciente. Bom, fizemos o diagnóstico do nosso paciente, agora como que a gente vai tratar? Os pacientes que têm sintomas, eles têm que ser tratados. E a droga de escolha é uma droga chamada piridostigmina. Ela faz parte de uma classe de medicamento que são os anticolinesterásicos. O que significa isso? São drogas que inibem uma enzima chamada acetilcolinesterase. Essa enzima ela é responsável por degradar a acetilcolina da fenda neuromuscular. Então, se você inibe essa enzima, ela deixa de degradar a acetilcolina. Então, você acumula acetilcolina na fenda neuromuscular e você acaba melhorando a ação dela em cima dos receptores pós-sinápticos, ou seja, melhora a força do seu paciente. Então, a droga de escolha é piridostigmina. Geralmente, você começa essa medicação com uma dose de 30 mg em torno aí de 3 a 4 vezes por dia. E aí você vai aumentando conforme a tolerância do seu paciente e conforme a demanda dele. Se uma dose muito baixa já resolveu todos os sintomas, não tem por que aumentar. Então você vai titulando de acordo com o seu paciente. Em geral, a dose máxima é algo em torno de 120 mg de 4 em 4 horas enquanto o seu paciente está acordado. Não costuma se passar disso pelo risco de crise colinérgica. Como ele é um anticolineesterásico, vai aumentar muito a acetilcolina.
Então você pode ter uma crise colinérgica. Muita acetilcolina no corpo estimula muito o sistema parasimpático e você pode ter uma crise colinérgica. Então, para evitar isso, evite fazer progressão muito rápida da dose e evite fazer doses maiores do que essa. Bom, começamos o tratamento com a piridoxigmina. O paciente melhorou completamente, ótimo. Segue com o tratamento, vai acompanhando e titulando a dose de acordo com a demanda dele. Mas outro paciente, começamos a medicação, ele não está melhorando, ou seja, ele está refratário à piridoxigmina, esse paciente tem indicação de medicação imunossupressora. Como é uma doença autoimune, você suprime o sistema imunológico, você diminui a agressão dos autoanticorpos. E quando se trata de imunossupressão, você tem milhões de opções para fazer. Em geral, a droga de escolha inicialmente é o corticoide. Tá? Só que corticoide não é uma boa droga para você usar a longo prazo. Então, no início você faz e depois que o seu paciente já está mais controlado, você começa a pensar numa droga para poupar o corticoide ou para substituir o corticoide. E aí você tem várias opções: azathioprina, ciclosporina, mofetil-micofenolato, e aí vai dar preferência de cada neurologista e de cada paciente. Eu vejo muito na prática usando a azathioprina, mas aí vai dar preferência de cada um. Então é basicamente isso o tratamento farmacológico. Lembra que eu comentei que a miastenia gravis tem muita relação com doenças do timo? Então você vai rastrear doenças do timo para esse paciente. Se ele tiver um timoma, você vai ter que fazer a ressecção do timo. Isso melhora bastante a miastenia e o timoma, por ser um tumor, você vai melhorar a sobrevida do seu paciente. Se o paciente tiver apenas uma hiperplasia tímica, você tem indicação de retirar o timo caso ele seja um paciente com menos de 60 anos e apresente um quadro de miastenia generalizada com presença do anticorpo antirreceptor de acetilcolina positivo. Então, se você fechou esse critério, você tem indicação de retirar o timo também nesse paciente. Existe uma complicação muito grave da miastenia gravis chamada crise miastênica. É como se fosse uma piora súbita da doença, causando uma fraqueza aguda, intensa e acometendo musculatura respiratória. Então, o seu paciente entra rapidamente em insuficiência respiratória. Geralmente, essa crise ela é deflagrada por alguns gatilhos. Existe uma série de medicamentos que podem deflagrar essa crise e também existem alguns agentes infecciosos, traumas, cirurgias que podem deflagrar. Mas a principal causa são agentes farmacológicos. Então, assim, o seu paciente com miastenia gravis, ele vai ter que andar com uma lista de remédios que ele não vai poder usar. Existem medicamentos que aumentam muito o risco dele ter uma crise miastênica, então ele não pode usar. Eu vou deixar aqui na tela a lista dos principais, só para vocês terem noção mais ou menos de cada um. E se o seu paciente tiver miastenia, ele vai ter que portar essa lista com ele e avisar todo profissional de saúde quando ele bater na emergência que não pode usar esses remédios. Bom, agora digamos que seu paciente entrou na emergência com essa crise. Ele está em insuficiência respiratória, ele tem miastenia grave, está com a fraqueza muscular aguda, você suspeita de uma crise miastênica. Como que você vai tratar o seu paciente? Aqui não dá tempo de você ficar fazendo piridoxigmina, corticoide em baixa dose, porque o seu paciente ele não tem tempo hábil. Essas medicações demoram para agir, você tem que agir de imediato. Então o melhor jeito de tratar uma crise imune imediatamente é fazendo uma pulsoterapia com imunoglobulina ou fazendo plasmaférese para limpar os anticorpos do organismo do seu paciente. Por uma questão de disponibilidade, é muito mais comum ser feito imunoglobulina aqui no Brasil. Existem algumas literaturas que recomendam que seja feito pulso com corticoide. Tem literatura que contraindica, tem literatura que fala que tem muito benefício. Então, assim, na prática, acaba sendo uma indicação você fazer corticoide se você não tiver disponibilidade das duas anteriores. Então, pegou uma crise miastênica, é imunoglobulina venosa ou plasmaférese. Não tem nenhum dos dois? Pode-se fazer o corticoide ou algum outro imunossupressor em dose alta. Agora, só para uma questão de curiosidade, porque na prática médica você não vê muito isso. São testes que estão mais em desuso. Mas é interessante saber, porque às vezes podem perguntar para você numa prova, às vezes você está no serviço que costuma fazer, enfim. Tem dois testes que você pode fazer como método de screening para a doença, que são muito interessantes. É o ICPEC teste e o Tensilon, ou teste do hidrofônio. Como que funcionam esses testes?
O Ice Pack Test, você pega um saco de gelo ou uma luva, coloca gelo dentro e deixa em cima do olho do seu paciente fechado por no mínimo 2 minutos. A temperatura fria, ela tende a estimular os receptores na junção neuromuscular. Então, você tende a melhorar uma pitose palpebral que seu paciente tenha. Então, chegou um paciente com pitose, você fez o Ice Pack Test e ele melhorou, liga um sinal aí de alerta, será que não é miastenia? Então, ele serve como um teste de screening. Ele não é um teste confirmatório porque ele tem muito falso positivo, mas é um teste interessante para você aumentar a sua suspeita. E o outro teste é o teste do Tensilon, ou teste do hidrofônio, que nada mais é do que a infusão dessa medicação, que é um anticolinesterásico. Então ele age de forma semelhante à piridostigmina. Então você chegou com um paciente com pitose, você fez infusão dessa medicação, a pitose melhorou, provavelmente você está diante de um paciente com miastenia grave. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço!